Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com a doutora Roberta Densa, uma especialista em direito do idoso. A gente vai saber um pouquinho mais sobre quais são os direitos que o nosso idoso tem atualmente. Não sai daí e vem com a gente. Doutora Roberta, primeiro eu queria te agradecer por receber a gente. Muito obrigado. Acho que as pessoas precisam saber onde o direito do idoso é aplicável e onde ele não é. E se você puder contar pra gente onde é e onde não é aplicável esse direito, a gente vai ficar muito satisfeito. Luiz, prazer estar com você. Eu sou simplesmente apaixonada. E a gente começa a falar em direito do idoso na Constituição de 88. Na Constituição de 88 há um dispositivo pela primeira vez pensado no idoso. Por quê? Porque lá em 88 a nossa faixa etária, a nossa expectativa de vida era 60 anos, mais ou menos. E nós hoje passamos para 74 anos, especialmente na cidade de São Paulo, em que as pessoas realmente têm mais, em função da tecnologia, em função dos medicamentos, hospitais, enfim, hoje as pessoas vivem mais, especialmente dentro da cidade de São Paulo. Então a gente tem aí um grupo bastante expressivo. Em 2003, portanto, 15 anos após a Constituição de 88, aí sim nós tivemos, ou nasceu o Estatuto do Idoso, que eu diria que é uma cópia do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ponto de vista da estrutura, mas que pretendia e pretende trazer autonomia para o idoso, para que ele não seja um dependente de alguém. Então, quando a gente fala de proteção do idoso, a gente não está dizendo que ele é alguém que precisa da proteção porque ele não sabe pensar. Não, ele é alguém numa condição diferente dentro do grupo da sociedade, assim como a gente vê crianças e adolescentes em situações também de maior vulnerabilidade, que é o que a gente fala, e a gente reconhece essa vulnerabilidade do idoso, tanto do ponto de vista digital, hoje em dia, porque ele não é alguém incluído, tanto do ponto de vista da saúde, do ponto de vista econômico, porque ele não é alguém que é visto como produtivo, que é errado dizer. Verdade. Porque o idoso é produtivo sim, ele já foi e se quiser pode continuar sendo. Então o Estatuto do Idoso ele vem para consolidar essa ideia, dado que nós tivemos um aumento da população idosa, e consolidar a ideia de uma autonomia para o idoso, reconhecendo uma vulnerabilidade desse idoso perto da população de uma forma geral. E como é que a gente faz essa autonomia do idoso? Como é que a gente faz isso através do Estatuto do Idoso? Qualquer pessoa acima de 60 anos é tido como um idoso. Significa dizer que ele pode ser aqui um sujeito, por ser um sujeito especial de direitos, a gente pode trazer a ele alguns mecanismos de proteção da sua autonomia. Por exemplo, se um idoso está em uma condição de saúde que não é boa, o Estatuto do Idoso garante a ele o atendimento à saúde, garante a ele o atendimento dentro de casa, isso é extremamente importante. Ele também toca o Estatuto do Idoso em relação aos planos de saúde, ou seja, reconhece que até mesmo os planos de saúde não gostam dos idosos dentro dos planos, e aí o que ele faz? Ele diz, não, você é obrigado a manter este idoso no plano de saúde, claro, numa condição em que muitas vezes o idoso paga mais, mas ele tem o direito de estar inserido neste plano de saúde. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode trazer do Estatuto. E a gente pode dizer também que, dentro da condição de saúde e eventualmente, quando ele não tem moradia, ou seja, uma pessoa em situação de rua, a gente tem também um atendimento especial a ele. Ou seja, quando a gente fala do Estatuto do Idoso, a gente não diz que tudo se aplica a todos os idosos, não. A gente aplica na medida da necessidade de cada um deles, né? Então, aqui tem um ponto também que é muito importante, além da presença do Estado, a conscientização de que a família é responsável também pelo idoso, no sentido do bem-estar dele, né? Claro que as políticas públicas são necessárias, mas a gente também tem que ter a conscientização de que a família é a primeira responsável pelo idoso. Legal. E a gente pode falar, você comentou que desde 88 começaram as primeiras discussões, o Estatuto foi nascer lá em 2003, foram 15 anos que passaram. As discussões
para o Estatuto do Idoso nascer foram boas, foram proveitosas? Hoje, depois de quase aí 16 anos da promulgação da lei, a gente pode dizer sim, foi proveitoso e ele abarca tudo o que ele precisava. Hoje a gente já está no momento que a gente precisa fazer novas modificações para que os novos idosos sejam contemplados aí também pelo Estatuto. Legal. De lá para cá, nós tivemos muitas discussões. Por exemplo, o idoso é a pessoa com 60 anos de idade, do Estatuto do Idoso. No entanto, a gente já tem uma segunda categoria dentro do Estatuto do Idoso, que é a pessoa que tem 80 anos. Então, é a pessoa mais vulnerável do que o vulnerável. Então, a gente já tem hoje uma segunda categoria de uma prioridade ainda maior da pessoa acima de 80 anos. Junto com isso, Luiz, junto de todas as discussões que nós tivemos em relação ao Estatuto do Idoso, que eu acho que de fato a gente cresceu demais no sentido dessas discussões, veio também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá em 2015, que toca o Estatuto do Idoso em boa parte dele. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa com Alzheimer, nós vamos tratar do Estatuto da Pessoa com Deficiência junto com o Estatuto do Idoso. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe ainda mais essa ideia de autonomia que a gente tinha falado, né? Então, antigamente, e aí eu digo que quando eu comecei na advocacia eu vi muito isso, era muito comum o pai, por exemplo, ou a mãe, né, tivesse lá se separado, ou que eventualmente o marido faleceu, a esposa faleceu, arruma um namorado mais novo. Aí os filhos já ficam nervosos, já acham que tem que interditar, já acham que não tem autonomia para essa escolha, né? E isso era muito comum, o pedido de interdição, perdão, era muito comum. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, os juízes simplesmente hoje colocam o pé no freio. Não é bem assim. O que, de um certo modo, também tornou a questão mais complexa, porque eu já vi situação de pessoa que tem, por exemplo, Alzheimer e que dificilmente conseguiria uma interdição na justiça. Isso é ruim, porque essa pessoa, ela realmente está numa condição de maior vulnerabilidade. Então, sim, nós estamos cada vez mais discutindo, do ponto de vista legislativo, a proteção do idoso. O Estatuto da Pessoa com Deficiência veio para reforçar a ideia da autonomia. O Estatuto da Pessoa com Deficiência também ajuda muito no sentido de aplicação do Estatuto do Idoso, porque ele prevê uma junta médica para avaliação da pessoa, né? E há muitas questões relacionadas à memória, porque não é só o aspecto da demência em si que está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Mas da memória, da melhoria da qualidade de vida dessa pessoa, quer dizer, o que você pode fazer para fazer o seu cérebro continuar funcionando bem. E aqui eu vou fazer uma ligação que não tem muito a ver com o direito, mas que ajuda muito a gente pensar o direito, que é o seguinte: o que a neurociência sabe hoje? Que o nosso cérebro, quando a gente nasce, ele tem uma atividade extremamente intensa até os 21 anos, quando a gente forma todas as nossas conexões neurais. A gente estabiliza e a gente passa, aspas, a ficar, a emburrecer ou a paralisar mesmo as nossas... Não paralisar porque isso é errado, mas a gente passa a ter uma certa estabilidade nas nossas conexões neurais. E quando nós chegamos à fase do idoso, né, a partir dos 60 anos, a gente passa a ter um problema que é uma certa... uma estabilidade realmente muito profunda nas nossas conexões neurais. E isso, na verdade, se resolve como? Com exercícios mentais. Né? E não é fazer palavra cruzada, isso é errado. Né? É muito mais do que isso. É a gente ter este idoso de fato ativo mentalmente, pensando e aprendendo coisas novas. Soma essa história da neurociência que diz assim, a gente não aprende mais, o idoso não aprende mais, isso é mentira, né? A gente sabe que uma pessoa ativa mentalmente, ela tem toda a condição de continuar a produzir mentalmente com uma bagagem emocional que nós não temos, né? Então, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eles vieram muito... embora nós não tivéssemos a neurociência tão desenvolvida à época quando isso foi pensado,
elas também trazem a nossa lei já traz esse apoio para essas pessoas. O fato é, nós ainda não implementamos. Falta usar. Falta política pública para isso, né? Falta a gente aplicar. Bom, pessoal, como vocês perceberam, tem muito assunto pra gente tratar. Eu queria agradecer aqui mais uma vez a doutora Roberta. Acho que vão ter outros vídeos para te esclarecer tudo o que falta. E não sai daí, não perca os próximos vídeos.